Hoje nós vamos poder falar de um assunto muito bacana que felizmente o Enem passou a propagar através da sua prova. Vamos falar, como vocês podem ver aí pela apostila. Cadê o passador? Foi. Vamos falar de arte. Eu gosto de dar uma passeada pelo meio do corredor, mas mandaram eu ficar parado aqui por causa da câmera. Então, como professor de linguagens e códigos, a gente trabalha com muita coisa, né? Trabalha com interpretação de texto, trabalha com gramática, trabalha com literatura, trabalha com artes. Eu abandonei um curso de Direito, para decepção da minha mãe, para ir ser professor de letras, para fazer letras e ser professor por causa da literatura, por causa da arte. E aí quando a gente chega na escola para começar a trabalhar, uma das perguntas que a gente mais escuta é: professor, para que serve isso? Para que serve literatura? Para que eu tenho que estudar literatura? Para que serve arte? Para que eu tenho que estudar arte? É triste ter que ouvir esse tipo de pergunta. Eu costumo dizer o seguinte: se você vai ser engenheiro, é provável que alguns dos conteúdos que você aprendeu de biologia, você nunca mais utilize na sua vida. Alguns não, talvez todos, ou a maioria. Se você vai ser advogado, é possível que os conhecimentos que você adquiriu de química orgânica, você nunca mais precisa utilizar na vida, depois de passar no vestibular. Às vezes eu entro nas salas de aula depois de um professor de química orgânica e parece que eu nunca vi aquilo ali na minha vida. Entro depois de um professor de biologia, tá lá Platelmintos, e parece que eu nunca ouvi aquilo ali na vida. Eu sei que eu passei boa parte da minha vida assistindo aula, estudando, aprendendo aqueles conteúdos para passar no vestibular. E depois eu esqueci a maioria deles porque não fiz uso da minha vida profissional. De fato, nosso currículo precisa, eu acho, de uma reforma, né? A gente estuda muita coisa e por ter que estudar muita coisa, acaba estudando tudo superficialmente. Quando era muito melhor a gente estudar menos coisa de maneira mais aprofundada e direcionada. Mas o fato é que eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte: mesmo que dependendo da sua carreira profissional você nunca mais use um conteúdo de química, ou certo conteúdo de biologia, ou certo conteúdo de geografia ou de história, de artes você sempre vai precisar. A arte, ela independe da carreira profissional que você vai seguir. Não importa se você vai ser médico, se você vai ser advogado, se você vai ser professor, se você vai ser jardineiro, se você vai ser frentista de posto de gasolina, se você vai ser gogoboy. A arte é importante para a nossa vida e para a nossa cidadania. A arte, ela nos humaniza. Então as funções da arte são inúmeras. Poderia ficar aqui 2 horas falando, conversando e debatendo com vocês só sobre as inúmeras funções da arte, certo? Então, perguntar para que serve a arte me parece um absurdo. Infelizmente, no Brasil, a gente consome muito pouco. A gente consome pouco cinema, a gente consome pouca literatura, a gente consome pouca pintura, pouca escultura, pouca dança, pouco teatro. O que a gente ainda consome muito é música, mas também parcela das opções, né? Se você pegar o Spotify e for olhar as 50 mais tocadas no Brasil, 35 é sertanejo, 10 é funk e 5 é mistura, né, de funk com sertanejo. É o que mais se escuta. Se tem algum problema? Não. Curto, inclusive. Tem também nas minhas playlists. Agora só isso. Só isso, só isso, só isso. O tempo todo. Você liga uma rádio e só vai ouvir isso. Então, é
complicado. Eu coloquei algumas representações aqui de algumas manifestações artísticas, né? Temos ali o cartaz do último filme do Pantera Negra. Quem assistiu Pantera Negra? Uma galera. Temos ali a genial escultura do Davi, do Michelangelo, uma das obras de arte mais impressionantes que o homem já produziu, uma obra de arte renascentista. Temos aqui a pintura do Pablo Picasso, Guernica, uma das obras de arte mais famosas de todos os tempos. Temos um espetáculo teatral, temos um espetáculo de balé. Quem foi ao teatro esse ano? Olha a miséria. Quem foi a uma exposição de pintura ou esculturas esse ano? Olha a miséria. Quem foi a um espetáculo de balé ou de dança? Qualquer dança. Pode ser um jazz, uma dança contemporânea, um forrozinho, por que não? Mas algo mais elaborado. Percebem como pouquíssimas pessoas têm o hábito de consumir arte? E se nós já temos o pouco hábito de consumir, imagine estudar, imagina conhecer, imagina ler sobre. Então essa eu acho que é uma das grandes vantagens do Enem, das várias vantagens do Enem, essa é uma das. Quando o Enem coloca questões de artes na sua prova, ele força os professores a trazerem esse assunto para a sala de aula. E força os alunos a conhecerem um pouco mais desse universo. E quando a gente conhece um pouco mais, a gente gosta mais, a gente entende mais. E quando a gente entende mais, a gente gosta mais. E quando a gente gosta mais, a gente procura mais. Então vamos conversar um pouquinho sobre arte hoje. Essa aula é uma aula, vamos dizer assim, introdutória, né, para a gente refletir sobre a arte de uma maneira geral. E o que é arte? O que faz o artista? Hoje, a gente, quando trabalha na sala de aula arte contemporânea, mostra, por exemplo, uma tela do Jackson Pollock, abstracionista, é comum um aluno olhar e dizer: professor, até eu faço isso. Eu respondo: meu chapa, faça e traga, que aí eu acredito em você. Quando você fizer e trouxer para mim, eu acredito que até você faz isso. Se não, é só balela, porque eu sei que eu não faço. Então, às vezes, a arte moderna, a arte contemporânea, nos dá a falsa ideia de que fazer aquilo é simples, de que fazer aquilo é fácil. Mais fácil do que fazer uma pintura dessa ou fazer uma escultura daquela. Só que isso é enganoso. Quando a gente for falar de escolas artísticas, a gente vai passar pelas escolas mais antigas e mais importantes, o Renascimento e o Barroco, por exemplo, e vai chegar na arte moderna. E a gente vai ver que a arte moderna, ela quebra com o paradigma, ela rompe com as convenções, ela dá liberdade total ao artista. Qual é o conceito de escola? Classicismo, barroco, arcadismo, romantismo, realismo, simbolismo. O conceito de escola é um conjunto de características, de convenções que os artistas todos daquele momento devem respeitar ou seguir de alguma maneira. Então, quando o professor vai falar de romantismo, ele lista lá uma série de características gerais. Quando ele vai falar de realismo, ele lista uma série de características gerais. Quando chega no modernismo, os artistas modernos, eles não querem regras, eles não querem convenções, eles querem liberdade total para criar. Toda vida vai haver uma tentativa de padronização, de tudo, se a gente parar para pensar. A sociedade e o grupo dominante desta sociedade sempre vai tentar padronizar as coisas. Pode prestar atenção. Eles tentam padronizar um tipo de roupa, eles tentam padronizar um tipo de beleza,
eles tentam padronizar a nossa alimentação, eles tentam padronizar até a forma como a gente ama. Se a gente deixar, eles tentam padronizar tudo. Impor de cima para baixo determinados valores, determinadas regras, determinadas convenções. Na arte também é assim. Os artistas modernistas chutaram o pau da barraca. Lembra que tem uma obra muito famosa, que é um banco com a roda de bicicleta em cima? Lembra que tem uma obra muito famosa, que é um mictório daqueles de banheiro? Então, quando aquele cara, o Marcel Deschamps, pega aquele mictório, assina com um pseudônimo, coloca a data, 1917, e leva para um museu, o que ele quer? Professor, ele quer frescar. Ele quer frescar. Ele quer polemizar. Ele quer questionar o status quo da arte. Ele quer implodir aquele conjunto de regras e convenções seculares que norteavam o trabalho artístico desde sempre. E aí ele abre um mundo de possibilidades. Por isso que às vezes hoje a gente tem a impressão de que uma arte moderna é mais pobre do que uma arte clássica. Por isso a gente tem a impressão hoje de que a arte contemporânea é besteira, é fácil de fazer, é charlatanismo. Às vezes é. Porque se você dá liberdade total para o artista, vai surgir daí um grupo de artistas geniais que vão romper com a expectativa, que vão nos surpreender, nos chocar, trabalhando coisas que a gente nunca imaginou que poderiam virar arte. Mas vai surgir um grupo de artistas oportunistas que vai se aproveitar dessa liberdade para fazer besteira mesmo. Então assim, hoje, pleno século 21, você perguntar o que é arte, amigo, depois das vanguardas europeias, sobretudo depois do dadaísmo, qualquer coisa é arte. Depende do contexto. Lembra que ano passado rolou uma polêmica muito grande nas redes sociais por causa de determinadas exposições lá no sul e no sudeste do Brasil? Lembra disso? E a gente viu nas redes sociais uma patrulha muito grande e uma tentativa de censurar aquelas exposições, aquelas manifestações artísticas. Em várias salas de aula, eu vi alunos meus dizendo: professor, mas colocar um homem nu dentro de uma sala, isso não é arte. Mas colocar aquelas obras que expõem questões sexuais, aquilo não é arte. E aí eu voltava para ele e perguntava: e o que é arte? E quem define o que é arte? É você que define o que é arte? São os seus valores que definem o que é arte? É o seu gosto que define o que é arte? Por que o que você determina que é arte tem que valer para todo mundo? Mas aquilo é imoral. Imoral para quem? A sua moralidade é igual à minha? Os seus valores são iguais aos meus? A gente lida com as questões de sexualidade da mesma forma? Então por que os seus valores têm que ser impostos? Em matéria de arte, amigo, a gente faz o seguinte: eu não gosto, eu não acho que é arte, não é o tipo de arte que me agrada, é imoral. Então fica em casa. Acabou-se, não consome, não compra, não vai na bilheteria, compra o ingresso e entra. Mas se eu quiser ir, por que você quer me proibir de vir? De ver? Então hoje, esse tipo de questionamento, esse tipo de imposição, não tem mais voz, não tem mais vez, ou não deveria ter. E aí, só para informar vocês, a redação da FUVEST, desse ano já, porque a segunda fase da FUVEST é sempre no começo do ano seguinte, em janeiro. O tema da redação da FUVEST, um dos vestibulares mais importantes do Brasil, foi exatamente sobre aquela polêmica. Era uma pergunta que o aluno deveria responder num texto dissertativo: deve haver limites para a arte? E os textos motivadores eram retirados de sites jornalísticos que discutiam aquela questão. Então, deve haver limite para o artista? Qual é o limite? E quem impõe esse limite? Professor, mas uma arte não pode ser imoral? Depende. O que é imoral para mim, não é para você.
A moralidade é uma só para todo mundo. E não é papel da arte provocar. E não é papel da arte questionar. E não é papel da arte gerar reflexões. E não é papel da arte jogar na nossa cara valores, situações, costumes, hábitos que a gente preferia continuar deixando debaixo do tapete, escondido, como se não acontecesse. Vocês lembram que uma daquelas manifestações, por exemplo, falava sobre, né, as acusações eram: essas obras fazem apologia à zoofilia, fazem apologia à pedofilia, à homossexualidade. Como se o fato de eu olhar para uma obra na parede fosse me incentivar a fazer sexo com animal. Como se o fato de eu, hétero, ver uma obra que trata da questão da homoafetividade, não, agora, porque eu vi esse quadro, agora mudei a minha orientação sexual, de uma vez. Isso é besteira. E mesmo assim, não há zoofilia na sociedade? Há ou não há? Há. Não há pedofilia na sociedade? Há. Então não é papel da arte tratar disso? Quer dizer que a gente deve voltar para o século XV, quando o papel da arte era tratar do belo, do bom, do justo. Durante séculos se entendeu a arte como a representação da beleza. A arte é para representar o belo. Isso já foi superado. A arte tem também o papel de retratar o que é ruim na sociedade, o que é grotesco na sociedade, o que é absurdo e precisa ser reformado na sociedade. Então, assim, hoje essa pergunta, o que é arte, é muito difícil de responder, muito difícil. Não há uma resposta precisa para o que é arte. Porque o que era arte para os renascentistas não era para o barroco. O que era arte para o barroco não era para o romântico. O que era arte para o romântico não era para o realismo. Um simbolista e um modernista não encaram a arte da mesma forma. Você acha que o que é arte para nós hoje era arte para os nossos antepassados que faziam aquelas pinturas nos tetos das cavernas? Não. Então esse conceito muda. Essas visões mudam e mudam à medida que a sociedade muda. Certo? Então, não é uma resposta que seja fácil de responder. E a pergunta da FUVEST, deve haver limites para a arte, é também muito difícil de responder. Mas a resposta, a meu ver, ideal é não. Professor, mas uma obra não pode ser ilegal, não? Ferir a lei? Olha lá, pode. Mas se uma obra ferir a lei, você vai no Ministério Público, entra com um processo, abre um processo, o Ministério Público investiga, se confirmar que é ilegal, apresenta uma denúncia, o cara vai para o juiz, é julgado e condenado, e a obra é retirada de exposição, e ele vai ter que pagar alguma sanção por causa disso. A gente vive num Estado democrático de direito. Então esse é o percurso legal. Agora o que a gente vê hoje? Alguns grupos querendo fazer censura prévia. A gente já teve experiências de censura prévia nesse país. Deu certo? Deu merda. Deu artista sendo torturado, deu artista sendo morto, deu artista sendo mandado para o exílio. Eu não posso censurar previamente a arte. Já pensou? Quem é que vai dizer que quadro pode ir para a exposição ou não? Quem é que vai dizer que livro pode ser publicado ou não? Que música pode tocar na rádio ou não? É o governo que vai dizer isso? Eu não sei se vocês sabem, mas um grupo de políticos entrou com uma ação para proibir charges, cartoons, tirinhas, peças de conteúdo humorístico que satirizem aos políticos na época das eleições. O que é isso? É censura. Não, eu sou político, eu me ofendo porque uma charge, um chargista satiriza a política ou me satiriza. Ah, só porque eu fui flagrado no escândalo de corrupção, o cara quer fazer uma charge sobre mim no jornal? Não, não quero. E aí foi parar no STF.
Felizmente o STF derrubou esse projeto de lei. Mas se a gente deixar, eles vão nos censurar. Eles não querem a gente pensando, eles não querem a gente questionando. Eles não querem a arte denunciando e nos fazendo pensar. Então não pode haver censura prévia. Não pode haver uma avaliação a posteriori. Porque se eu der o poder para alguém para dizer o que eu devo consumir, ele não vai permitir que eu consuma nada que questione este poder que ele tem. Isso é óbvio. É o que acontece em qualquer ditadura, em qualquer governo autoritário. Certo? Então, são questionamentos difíceis, polêmicos. Claro, alguns de vocês certamente devem ter opiniões diferentes. Seria ótimo se a gente pudesse, inclusive, debater essas opiniões diferentes. Infelizmente, não há tempo. Mas há algumas coisas que nos permitem perceber quando a gente está diante da arte ou não. Vamos lá. Vamos aqui primeiro, depois eu volto para o texto. Isso é arte? Eu tenho certeza que alguns aqui consideram arte. Eu considero sujeira. É a minha opinião. Pichação. Uma vez eu estava passando pelo Dragão do Mar, lá em Fortaleza, e começaram a colocar um palco em frente ao café onde eu estava sentado. E aí um pessoal bem vestido chegou, sentou, e depois chegou uma galera que parecia o pessoal que normalmente todo final de semana tem uma galera que dança hip hop lá. E eles foram se aproximando, e opa, vai rolar um debate legal aqui. Aí fui assistir. E era exatamente um debate sobre pichação. Questionando, pichação é arte ou não? Havia entre os debatedores quem dizia categoricamente que não, que pichação não é arte. Mas havia um pichador lá para defender a posição de que sim, isso é arte. Ele usou os argumentos dele, eu assisti ao debate todo, ele não me convenceu. O que é que ele colocou aí? Colocou o apelido dele, dentro do grupo a qual ele pertence, colocou o nome do grupo a qual ele pertence. Pode ser que ele provoque algum grupo rival. Para mim, na minha humilde opinião, isso não é arte. Na minha opinião, isso enfeia a cidade. Eu não gostaria de acordar e ver o muro da minha casa todo pichado. Há diferença entre aquilo e isso? Há muita diferença. Esses dois primeiros são de um artista chamado Cobra. Já ouviram falar dele? O Cobra recentemente foi fazer uma turnê pela Europa. Foi convidado por várias cidades europeias para fazer a sua arte em lugares públicos. Cobrando, eu não me lembro agora se os valores que eu li estavam em reais ou em dólares, mas eu suponho que seja em dólares. 100 mil dólares para fazer um grafite desse num prédio. Passou pela Rússia, fez um grafite em homenagem à Copa do Mundo que estava chegando. Passou pela Grécia, passou pela França. Então, você acha que todo mundo que faz isso é capaz de fazer isso? O Cobra já foi pichador. Como o pessoal dos Gêmeos. Lembra dos Gêmeos? Já ouviram falar? São dois grafiteiros brasileiros dos mais famosos do mundo. Também já foram pichadores. Mas para ele sair disso e chegar nisso, ou para sair disso e chegar nisso, tem uma distância grande, não tem não? Então olha a diferença. Toda manifestação artística tem uma matéria-prima. Se eu entregar 2 latas de tinta spray e uma parede em branco na mão de um pichador, ele vai fazer isso. Se eu entregar as 2 mesmas latas de tinta spray e uma parede em branco na mão de um artista, ele vai fazer um grafite.
O cara, para fazer um grafite, ele precisa dominar técnicas que o pichador não domina. Ele precisa saber desenhar, ele precisa saber harmonizar cores, ele precisa ter uma noção de espaço absurda, ele precisa ter uma noção matemática de perspectiva que lhe permita criar profundidade num plano. Isso é arte. É o domínio de determinadas técnicas que me permitem manipular a matéria-prima de uma maneira diferente. Então veja que a diferença entre o pichador e o artista e o grafiteiro é a forma como eles trabalham com a matéria-prima. A matéria-prima é a mesma, lata de tinta spray e superfícies planas. A forma como cada um manipula essa matéria-prima é diferente. Para ser o artista, ele precisa manipular a matéria-prima dominando determinadas técnicas que o outro não domina. Se alguém chegar para mim e disser, Steller, dance aí agora, qualquer coisa, eu vou passar vergonha. Vocês vão rir de mim. Eu vou parecer um lagartixa com câimbra. Eu não sei qual é a matéria-prima da dança. É o corpo. Eu não sei o que fazer com o meu corpo para transformar os meus movimentos em arte. Eu não sei. Eu não sei encadear um movimento no outro de maneira harmônica, bela, expressiva, de modo que o meu movimento transmita emoção, paixão, intensidade, leveza, graça. Eu não consigo fazer isso aqui então. Todo mundo tem corpo, todo mundo lida com o seu corpo, todo mundo se movimenta com o seu corpo de alguma maneira. Todo mundo é dançarino? Não. Para eu ser dançarino, eu preciso dominar determinadas técnicas que me permitam manipular esta matéria-prima de modo a produzir arte. Olha aqui. Olha esse texto. Só 2,4% dos jovens brasileiros querem ser professor. Há 10 anos, percentual era de 7,5%, segundo o estudo da OCDE. Baixo reconhecimento salarial, social e salário motivam a recusa. Essa notícia é do estado de São Paulo, foi escrita pela Isabela Palhares. São Paulo, 24 de junho de 2018. Saiu um dia desse essa pesquisa. Enquanto a maioria dos colegas de classe do ensino médio estudava para ser médico ou advogado, Henrique de Pinho José se imaginava dentro de uma sala de aula ensinando biologia. A vontade era tamanha que surpreendia os amigos e até mesmo os professores. José é uma exceção, já que no Brasil cada vez menos jovens querem seguir a carreira docente. Hoje, apenas 2,4% dos alunos de 15 anos têm interesse na profissão. Há 10 anos, o percentual era de 7,5%. A arte nesse texto, esse texto é um texto artístico, esse texto é um texto literário. É, galera? É não. Isso é notícia de jornal. Vocês tiveram uma aula de funções da linguagem? Tiveram já? Isso aqui é função referencial. A linguagem é denotativa, a linguagem é objetiva, a linguagem é direta, a linguagem é clara. O único objetivo aqui é informar. A artista manipulou a linguagem, a escritora, a autora do texto, manipulou a linguagem de maneira funcional. Um cardápio é arte? Os textos que estão no cardápio são textos literários? Os textos que são no classificado são textos literários? Os textos de um manual de instrução são textos literários? Os textos de uma bula de remédio são textos literários? Os textos de uma receita de bolo mole são textos literários? É um texto literário?
Veja, esses textos, eles são pragmáticos, eles são funcionais. Eles querem cumprir um papel social específico. E os autores usam uma linguagem denotativa. As palavras assumem um sentido real, dicionarizado. A linguagem é clara, é direta, é objetiva. Olha esse texto. Há quem diga que não crê no amor, que inventaram o amor, que inventamos o amor. Quem diz que não crê no amor é porque tem medo. Medo de encarar o amor e não medi-lo com os olhos. Medo de abraçar o amor e não conseguir abarcá-lo com os braços. Medo de beijar o amor, querendo mais e não conseguir sorver tudo de que precisa. O medo é uma roupa com que o amor muitas vezes se veste. Medo de não encontrar. Medo de encontrando não conquistar. Medo de conquistando perder. Medo de perdendo não superar a perda. O amor exige coragem, e por amor muita coragem se faz. Tem diferença desse texto para o anterior? Você percebe a diferença na linguagem? Na escolha de palavras? Nas figuras de linguagem que estão presentes no texto? Esse texto tem ritmo. Esse texto faz uso de metáfora. Esse texto faz uso de anáforas. Esse texto trabalha a linguagem de uma maneira diferente desse. Então isso aqui não é um texto artístico. É mais fácil você interpretar numa prova um poema ou uma notícia de jornal? Por que é mais fácil interpretar uma notícia de jornal? Porque a linguagem é mais objetiva. Porque a linguagem é mais direta. Quanto mais artística a linguagem, mais ela vai exigir do autor. Então, qual é a diferença desse texto para esse? A forma como a matéria-prima foi manipulada. A matéria-prima da literatura é a mesma matéria-prima do jornalismo. É a mesma matéria-prima de um livro de receitas. É a mesma matéria-prima de um manual de instrução. São as palavras. Agora, a forma como o autor manipula as palavras no livro de receitas, no manual de instrução, numa notícia de jornal, é diferente de como o autor manipula as palavras num conto, num romance, numa crônica, no poema, numa letra de música. Então, a diferença entre o que é arte e o que não é arte, uma das chaves para a gente entender essa diferença é perceber como a linguagem foi trabalhada. A linguagem artística é diferente da linguagem pragmática, objetiva, direta, funcional. Certo? Entendido isso? Então vamos aqui. Opa, desculpe. Vamos pensar aqui em algumas funções da arte. Foi mal, esqueci. Alguém pode me dizer aí para que serve a arte? A arte, ela serve para nos ensinar alguma coisa? Sim. Através da arte eu posso adquirir conhecimentos. Através da arte eu posso adquirir conhecimentos históricos. Através da arte eu posso adquirir conhecimentos até científicos. A partir da arte eu posso adquirir conhecimentos sobre outras artes. A partir da arte eu posso adquirir uma série de conhecimentos. Lendo um livro, eu posso adquirir um romance. Por exemplo, alguém aqui leu algum livro do Dan Brown? O Inferno é o Último. Leram o Inferno, o Código da Vinci. E quem assistiu ao filme com o Tom Hanks no papel do professor? Sério? Só essa miséria de gente. Nem o filme vocês assistiram. Cara, muito legal a literatura do Dan Brown. É aquela literatura que você lê de uma sentada, que você começa e só quer soltar o livro quando termina. Porque é uma literatura de ação. Ele vai encadeando um fato no outro e criando suspense, criando um mistério, e você quer descobrir antes que o mundo acabe. Porque se deixar, o mundo vai acabar no livro, né? E lendo as obras do Dan Brown,
você pode aprender alguma coisa sobre arte. Porque o tempo todo a trama gira em torno de obras artísticas. O Robert, que é o protagonista do livro, é um simbologista, ele é um especialista em decifrar símbolos em obras de arte. E aí, para ele salvar o mundo e descobrir o criminoso e impedir o crime, ele precisa interpretar as pistas deixadas nas obras de arte. E aí você vai aprendendo um pouquinho sobre as obras. Claro que ele vai longe, que ele viaja, que ele cria uma teoria da conspiração. Mas mesmo assim, lá no Código da Vinci, a gente aprende algumas coisas sobre a arte do Renascimento, sobre a arte do Leonardo da Vinci, autor da famosa A Última Ceia, da Mona Lisa. Então sim, a arte nos passa conhecimento, nos transmite conhecimento. O que mais? Já imaginou você viver num mundo onde todos os prédios eram exatamente do mesmo tamanho, do mesmo formato, da mesma cor? E nesse mundo as pessoas que vivem nele usam o tempo todo a mesma roupa, todos os dias, o dia todo, e tem sempre o mesmo corte de cabelo. Já imaginou esse mundo? Que mundo sem graça, né? Galera, a moda, o design, a arquitetura, para que serve? Qual é o interesse em fazer uma casa diferente da outra? De um formato diferente do outro, de um tamanho diferente do outro, de cores diferentes da outra? Para que serve a roupa? Abra sua roupa, serve para cobrir a nossa nudez. Será que é só para isso que serve a roupa? Se a roupa é só para cobrir a nudez, andava todo mundo de burca, né? Saco de batata, cortava o sacão de batata aqui, buraco para botar os braços, buraco para botar a cabeça, acabou, cobriu a nudez, está resolvido o problema. Então, se é só para cobrir a nudez, por que você vai numa loja e passa um tempão para escolher uma calça, para escolher uma blusa, até para escolher uma peça íntima? Porque não é só para cobrir a nudez. Tem uma função, outra função, tem uma função estética. A arte tem uma função estética. O que é essa função estética? Está relacionada à beleza. A arquitetura está relacionada à beleza, a pintura está relacionada à beleza, a escultura está relacionada à beleza, a moda está relacionada à beleza, o design está relacionado à beleza, a ourivesaria que faz joia está relacionada à beleza. A gente tem uma sede de beleza, que a arte, de alguma maneira, tenta saciar. O que mais? Lembra aí da literatura do Graciliano Ramos, da Raquel de Queiroz, do Jorge Amado? Qual é a importância da literatura daquele pessoal da geração de 30 do modernismo? Qual é a importância das músicas do Chico Buarque na década de 70? Qual é a importância das músicas dos Racionais MC, do Criolo, do Emicida hoje? Fazer denúncia social, fazer crítica social, tentar esclarecer um pouco mais quem consome aquela arte, abrir os nossos olhos. Eu não sei se vocês perceberam isso. Vocês perceberam que hoje a MPB perdeu um pouco o seu caráter de denúncia? Quando a gente pensa em música crítica e de denúncia, normalmente a gente pensa em artistas da MPB. Era o Caetano, era o Chico, era o Milton Nascimento, era o Geraldo Vandré. Hoje, o único gênero musical que eu vejo produzindo uma música ainda crítica é o rap. O resto, a gente vive um contexto social dramático. A gente vive hoje no país com problemas gravíssimos e você não vê muitos dos nossos principais artistas lançando questionamentos, reflexões, lançando um olhar artístico sobre isso. Parece que o rap é o último bastião aí da música crítica, da música reflexiva, da música de denúncia social. E, infelizmente, ainda é um gênero que sofre muito preconceito social. Infelizmente, você não vê esses artistas extremamente críticos do rap sendo convidados para os principais programas de televisão, dando entrevistas o tempo todo, tocando nas rádios o tempo todo. Então é importante
a literatura, a música, de denúncia, para nos fazer refletir sobre a sociedade em que a gente vive, para nos fazer, né, ter um olhar mais crítico sobre a realidade em que a gente está inserido. Mas enfim, para eu não ir muito longe e a gente fazer alguns exercícios, tem duas características, tem duas funções da arte que eu acho que são fundamentais para nós e justificam a minha afirmação no começo da aula. Ela é importante independente da carreira que a gente vai seguir. Primeiro, a arte, ela tem uma função catártica. Já ouviram falar essa palavra? Catarse. Quem aqui gosta de filme de terror? Quando você vai para o cinema assistir a um filme de terror, o que você espera? Levar susto o tempo todo, né? O cara vai para um filme de terror, ele espera levar susto o filme inteiro, ficar com medo, fechar os olhos em alguns momentos, chegar em casa tenso, não conseguir desligar a luz para dormir, ouvir um barulhinho à noite, se assustar, e aí usar aquela capa protetora, aquele escudo mágico que chama lençol, né? Não, se eu tiver todo enrolado, nada de mal vai me acontecer, né? Lençol, né, tem poderes mágicos. Aí eu fico me perguntando, por quê? Por que você paga dinheiro para ir assistir a um filme que vai lhe deixar com medo, que vai lhe deixar tenso, que vai lhe deixar pilhado? Drama. Você vai assistir a um drama, o que você espera? Chorar o filme todinho, né? Eu lembro que eu vi meus alunos falando muito sobre o John Green, logo quando lançou A Culpa é das Estrelas. E aí eu vi meus alunos falando tanto que eu pensei, não, se meus alunos estão lendo, preciso saber sobre o que eles estão lendo, eu vou comprar e vou ler. Aí fui lá na livraria, comprei o livro, sentei no café no shopping, comecei a ler o livro. Na 10ª página eu estava chorando no meio do café. Aí eu disse, não, esse livro não é para ler na rua, é para ler em casa, sozinho, né? Por que você quer assistir a um filme que trata de um sofrimento tamanho que vai lhe fazer chorar bastante? Por que você vai assistir a um filme de ação onde coisas absurdas vão acontecer e vão lhe deixar com aquela adrenalina lá em cima? O Nietzsche, o filósofo, tem uma frase que ele diz assim: nós temos a arte para que a verdade não nos destrua. Galera, a nossa vida é previsível. A nossa vida é uma vida normalmente morna. Nós temos poucos picos de emoção. Eu sou professor. Qual é a minha rotina? Acordar às 6 horas da manhã, tomar um banho, sair correndo, começar a dar aula às 7 e pouco, dar aula o dia inteiro, sair de uma escola para outra, sair da última escola, ir para um café, sentar, continuar a ler, estudar, trabalhar, elaborar simulado, chegar em casa, tomar um banho, trabalhar ainda mais, mandar os e-mails das provas e dormir 2 horas da manhã e no outro dia a mesma coisa. Se não acontecer nenhum absurdo, a minha rotina é previsível. Eu sei como vai ser a minha segunda, eu sei como vai ser a minha terça, eu sei como vai ser a minha quarta. Eu sei como vai ser um dia após o outro. Quando é que eu vou ter a oportunidade de derrubar um helicóptero com um carro, como o John McClane em Duro de Matar 4? Nunca. Quando é que eu vou ter a oportunidade de atravessar a cidade feito louco num táxi, invadir o aeroporto, pular a catraca, entrar na pista de pouso, parar o avião para dizer, por amor da minha vida que está indo embora, que não vá? Nunca. Então a minha vida, ela é previsível, ela é monótona, ela está envolvida na rotina. E aí uma série de emoções que eu queria liberar vão ficando represadas dentro de mim. E aí eu vou para o cinema, e aí eu vou para o teatro, e aí eu escuto músicas, e aí eu leio um livro, e aí eu libero essas emoções. E quando por meio da arte eu libero essas emoções, eu tenho uma experiência catártica. Eu não sei se vocês já tiveram no cinema. O cinema é muito legal, porque você junta uma porrada de gente no mesmo lugar, assistindo a mesma coisa, e aí você tem cartazes coletivos. Vocês já tiveram assim, assistindo a um filme
em que acontece uma cena surpreendente e todo mundo age do mesmo jeito? Todo mundo grita na mesma hora, todo mundo chora na mesma hora, todo mundo ri na mesma hora, todo mundo vibra na mesma hora. Isso é uma experiência de catarse coletiva. Todo mundo liberou aquela mesma emoção na mesma hora por causa da cena que assistiu. Então, uma experiência catártica é quando a gente libera as nossas emoções por meio da arte. É quando a gente passa, né? Segundo Aristóteles, ele falou isso quando tratou do teatro, quando ele tratou da tragédia. Quando um grego ia assistir a uma tragédia e via o personagem principal sucumbir ante a força do destino, e via aquele acontecimento, aquele desenlace trágico, dramático, e se emocionava, ele se purificava, porque ele liberava ali aquelas emoções que a gente vai represando ao longo do dia, porque a gente vai sendo inserido numa rotina. Isso é muito importante. Isso é muito importante. E aí, junto com a catarse, tem outra coisa que eu acho incrível, incrível. Imagine a seguinte situação. Eu sou dramaturgo, certo? Escrevi o roteiro de uma peça de teatro e vocês estão todos no palco assistindo a peça. A minha peça tem uma protagonista. Ela tem 15 anos. É uma garota muito bonita, muito bem feita de corpo, muito jeitosinha, de uma família muito pobre. Muito pobre. Ela é analfabeta. Os pais são analfabetos, catam plásticos na rua para sobreviver, mas são fervorosamente religiosos e são muito conservadores e tentam, né, transmitir esses valores para a filha. Sexo só depois do casamento, casar virgem. Aí ela é a mãe, vez ou outra lava a roupa para fora, ela tem que entregar as mudas de roupa na casa dos clientes. Um dia ela vai entregar a muda de roupa e no meio do caminho conhece um rapaz, playboyzinho, vai passando no carrinho rebaixado, aro de liga leve, né, desce do carro, todo nos panos, vê a menina muito bonita, se aproxima, queixo vai, queixo vem, se oferece para ir deixar ela onde ela tem que ir, ela aceita carona, e o cara, né, cheio de delicadezas, começa a se encontrar com ela na semana seguinte, diz que está apaixonado, os dois começam a namorar. Ela, claro, começa a namorar com ele escondido da família, óbvio. E aí o namoro vai avançando, primeira semana, segunda semana, e ele de repente vai ficando cheio de mão. É um polvo. A bichinha chega, né? E ele cheio de mão, cheio de ela, não, calma, não, peraí, não pode. Mas não pode por quê? É pecado, a gente... Está começando, mas eu lhe amo, você é a mulher da minha vida, eu nunca senti algo assim. Como é pecado? Se você me amasse, você se entregava ao nosso sentimento, ao nosso desejo, isso não pode ser pecado. Ela também é humana, também tem hormônios, né? 15 anos, a gente sabe como é. E aí ela acaba cedendo aos hormônios, cedendo ao desejo, cedendo ao queixo dele, cedendo ao amor. E aí os dois transam. Na semana seguinte, ele some. Não aparece mais onde eles sempre se encontravam. O telefone que ele deu, ela liga, não existe. Ela não sabe onde ele mora, porque nunca chegou aí à casa dele. Sumiu completamente. Imagina como é que ela se sente aí. Usada, arrependida, né? Feito besta. Fora o sentimento de culpa, de ter pecado, de ter traído a própria fé. Imagina o sentimento de culpa dessa garota. E aí chora, e fica na merda, e aí fica ouvindo Marília Mendonça o dia inteiro, aquela coisa toda, né? Que a gente conhece. O tempo vai passando, ela vai lutando para superar, para esquecer. De repente começa a sentir alguns enjoos. Os seios mais sensíveis, a barriga vai criando uma protuberância, estou grávida. E aí imagina, como é que conta isso para os pais?
e não sabe o que fazer, e não sabe em quem confiar, e conta para uma amiga, a amiga mulherzinha, é abortar. Ela, você tá louca, eu já pequei porque transei antes do casamento, eu vou abortar, cometer um crime mortal aos olhos de Deus? Nunca. Não vou corrigir um erro com outro, não pode, não sei o quê. E aí a barriga vai crescendo, chega o ponto em que não dá mais para esconder, conta para os pais. O pai fica revoltado, dá uns tapas nela, sua vagabunda, expulsa de casa. Expulsa a menina de casa. Ela começa, né, a depender da caridade dos outros, dorme um dia na casa de um dia na casa de outro, dependendo de favor para comer, para dormir, a fazer um bico aqui e ali, lavar alguma coisa para outra aqui e ali, mas passando dificuldade. E aí o filho nasce e as dificuldades se avolumam. Um dia ela conhece um rapaz na rua, né, na vizinhança, que diz: rapaz, você está aí com dificuldade, seu filho tem que alimentar, eu posso lhe ajudar, posso lhe dar algum dinheiro. É mesmo, mas eu não tenho como lhe pagar, eu não vou poder lhe pagar nunca. Não, mas a gente dá um jeito aqui agora. Não, mas eu não tenho nada para lhe oferecer. Tem? Como não? Se uma garota bonita dessa, claro que você tem. Aí ela entende que o cara quer o quê? Prostituí-la. E aí ela, vendo o filho, as necessidades do filho, precisando sustentar o filho, e sem alternativa, acaba aceitando a opção. E aí transa com o cara em troca de dinheiro. E aí isso vai virando um hábito, diante da necessidade, e ela acaba virando prostituta. E todo amor, todo drama, todo sofrimento, toda renúncia, todo engano, toda traição que ela sofreu na vida, ela transforma em amor pelo aquele filho. E vai cuidando do filho, que o filhinho vai crescendo saudável e bonito. Quando o filhinho tem uma idade tal, ela coloca o filho na creche, coloca o filho na escolinha, e o filho é um garoto inteligente, esperto e muito vivo. E ela vivendo essa vida difícil da prostituição, tendo que se deitar com pessoas que não a respeitam em troca do dinheiro para sustentar o filho. E aí um dia ela vai buscar o filhinho na escola, o filhinho já com 4 anos por aí. O filhinho vê ela no meio na outra calçada, se anima: mamãe, mamãe, vai correndo para abraçá-la, passa um caminhão, atropela e mata. E aí você está lá agora, vendo aquela mulher com o filho esbagaçado, morto nos braços. Se você tiver um pingo de coração, você vai chorar, não vai? E muito. Provavelmente, qualquer um de nós, depois de assistir a todo aquele drama, e provavelmente já tendo chorado em alguns momentos, ou pelo menos se encher do olho d'água, naquele momento, com aquela mãe, com o filhinho morto nos braços, vai morrer de chorar. Eu acho isso incrível. Eu acho isso incrível. Eu não sou mulher. Eu não fui enganada por um patife. Eu não fui expulsa de casa pelos meus pais. Eu não tive um filho. Eu não precisei me prostituir para ter um filho. Eu não vi meu filho morto na minha frente. Mas eu morro de chorar diante de uma cena dessa. Por quê? Por que você chora assistindo ou lendo a experiências tão diferentes das suas? Eu acho isso incrível. Por que a gente chora? Por que vocês choram quando estão lendo um livro? Quando estão assistindo a um filme? Hã? É exatamente isso que ela disse. Empatia. O que é a empatia? É a capacidade de se colocar no lugar do outro. Eu me coloco no lugar daquela mulher de tal forma que a dor dela dói em mim, me fere e me leva às lágrimas. Cara, isso é incrível, isso é impressionante. E é isso que nos torna humanos. Porque se você é um ser humano que não é capaz de vibrar com a alegria do outro, você é um ser humano de merda. Porque se você é um ser humano que não é capaz de sofrer com a dor do outro, você é um ser humano de merda. Não é não? O Papa Francisco disse isso um dia desse no Twitter. Sigam o Papa Francesco no Twitter. Independente da religião, aquele homem é admirável. E ele disse isso: um cristão
que não é capaz de se solidarizar com a dor do irmão é um mau cristão. Ele disse a mesma coisa que eu digo, só que com outras palavras, não é mais elegantes. Um ser humano que não é capaz de sentir a dor do outro é um ser humano de merda. E eu realmente acredito que a gente vive nesse país, que é um país preconceituoso, que é um país racista, que é um país machista, que é um país homofóbico, porque falta empatia. Eu sou um privilegiado. Eu sou homem num país machista. Eu sou hétero num país homofóbico. Eu sou branco, tudo bem, não sou branco, sou amarelo desbotado. Mas para efeitos de IBGE eu sou branco num país racista. Então, eu sou classe média. Eu sou privilegiado. Eu tenho um nível universitário num país de analfabetos. Eu sou privilegiado. Eu tenho todos os privilégios num país machista, racista e preconceituoso como o nosso. Eu nunca sofri na pele preconceito racial. Mas enquanto eu, branco, não comprar a briga dos negros, a gente vai continuar vivendo um país racista. Eu nunca fui diminuído pelo meu gênero ou pela minha escolha sexual. Mas enquanto eu, homem heterossexual, não comprar a briga das mulheres e dos homossexuais como uma briga minha também, a gente vai continuar vivendo num país que mata mulheres e homossexuais às dezenas todos os dias. Então falta empatia para nós. O brasileiro, ele é meio incapaz de olhar para o outro e se solidarizar com o outro, e se colocar no lugar do outro. Dia desse estava rolando uma discussão na sala de aula sobre essa questão do machismo. Galera, é um negócio absurdo. A cada 11 minutos uma mulher é estuprada nesse país. Enquanto eu estou dando essa aula, quantas mulheres foram estupradas por aí? Sem falar dos abusos cotidianos. Eu não sei o que é ser uma mulher, botar uma roupinha para ir para a academia e a tensão que uma mulher vive. Uma mulher que precisa ir para a academia um pouco distante de casa, a pé, sofre. Porque sabe que vai ouvir besteira no meio da rua, porque sabe que vai ser alvo de olhares que incomodam, porque a possibilidade de ser abusada, estuprada não é pequena. Porque a cada 11 minutos no Brasil uma mulher é estuprada. Isso é estatística. Algum homem sabe o que é isso aqui? Eu, em Fortaleza, saio com medo de ser assaltado. Ok, eu saio com medo de vir levar meu celular. Eu saio com medo de ser estuprado. Imagine o que é isso. Deixa eu criar uma analogiazinha para os rapazes tentarem entender mais ou menos como é que as mulheres se sentem. Imagine você, torcedor do Fortaleza, sair de casa com a camisa do Leão e quando dobrar uma esquina, a 20 metros, tem 20 homens com a camisa do Ceará. E você tem que passar na frente desses 20 homens. 20 cara parado lá com a camisa do Ceará e você com a camisa do Fortaleza. Você tem que passar na frente deles. É assim que a mulher se sente no meio da rua todo dia, quando cruza com um grupo de homens. É essa tensão que elas sentem. E a gente não se solidariza. E a gente compactua. Então a arte nos humaniza. A gente precisa ter mais empatia pelo outro. E a gente aprende a ter empatia pelo outro no contato com a arte. É quando criança lendo revistinha em quadrinho. Cara, a Turma da Mônica, Maurício de Souza da Turma da Mônica é genial. O Maurício de Souza hoje, ele tem personagem com síndrome de Down na história em quadrinho da Turma da Mônica. Ele tem personagem cadeirante, ele tem personagem cego. Porque ele fez da revistinha dele um lugar onde todos convivem bem. Para ensinar para as crianças a ter empatia, a ter respeito, a ter cuidado pelo outro. Então essa é uma das funções da arte. A arte nos humaniza. Através dela deixamos um legado para as próximas gerações. Entramos em contato com valores e com a forma de encarar o mundo das gerações que nos precederam. Através da arte nós fugimos da nossa rotina, escapamos dos nossos problemas, manifestamos nossas inquietações, nossa subjetividade. Através dela nós nos conhecemos melhor, entendemos melhor nossos sentimentos, conhecemos melhor aqueles com quem convivemos. A arte nos reflete o ser humano. Através da arte,
Através da arte, desenvolvemos empatia, aprendemos a nos colocar no lugar do outro, a sofrer com a dor do outro, a vibrar com a vitória do outro. Através dela, aprendemos, ampliamos nossos conhecimentos, assimilamos os valores que a nossa sociedade elegeu como positivos. Não dá, portanto, para mensurar a importância da arte. Consumam mais arte, leiam mais livros, vão ao teatro, vão ao cinema. Escutem funk, escutem sertanejo, mas não só. Não só o forró, não só o sertanejo, não só o funk. Se permitam, né, escutar coisas diferentes, gêneros diferentes. Quanto tempo eu tenho aí? Certo? Então, assim, essa arte de hoje, como eu disse, era introdutória para a gente refletir. Foi o que houve aqui? Sobre essas questões da arte. E aí, olha lá. Quais são as manifestações artísticas hoje oficialmente consideradas? Atualizando o que anteriormente foram definidos por autores. Lembra que a gente costuma dizer que o cinema é a sétima arte? Porque o cinema veio depois da pintura, veio depois da escultura, veio depois do teatro, veio depois da dança, veio depois da literatura. Então, quando o cinema surgiu, uma tecnologia nova, o cinema é a sétima arte. Hoje há outras. A música, claro, é uma arte, é um tipo de arte que se baseia em sons e ritmos, de acordo com um determinado período. A música também segue escolas, gêneros e movimentos. Nós temos, por exemplo, alguns movimentos importantes que o Enem adora cobrar. O Enem adora tratar do samba, o Enem adora tratar do tropicalismo, o Enem adora tratar da bossa nova. Dança e coreografia. A dança está classificada dentro das artes cênicas. É uma forma de movimento que se realiza com o corpo, baseado ou não em uma coreografia. Temos a pintura, está relacionada à cor e suas variações, bem como a forma como o artista a utiliza em uma superfície. Temos a escultura, é uma forma de arte em que a criação de imagens plásticas em relevo, utilizando vários tipos de material. Pode ser o bronze, pode ser o mármore. Com a modernidade, qualquer coisa pode motivar uma escultura. O teatro é um tipo de arte em que um ou mais atores encenam uma determinada história ou situação em um local específico. Pode ser num teatro, num anfiteatro, pode ser no teatro de rua. A literatura é a arte que utiliza as palavras para a criação de histórias ou poesias de acordo com técnicas específicas. O cinema é uma arte técnica criada para a reprodução de imagens com movimento em uma tela. A fotografia hoje já é considerada uma arte. Nós temos no Brasil um fotógrafo que é reconhecido mundialmente, extremamente premiado, que é o Sebastião Salgado, que faz pinturas ou fotografias como essa. Me bota eu numa floresta perto desse elefante, eu tenho certeza que não vai sair se eu tiver uma câmera na mão. O cara domina técnicas de fotografia específicas que eu não domino, por mais que eu goste de fotografar. Vão sair fotografias como essa. Olha a força dessa fotografia. Pivete pelado, só com a camisa, com um mulambo de camisa rasgado. E o cachorrinho também esquelético, nesse ambiente árido, seco, inóspito. Olha como é curioso. Eu acho essa fotografia espetacular. Porque o ambiente é completamente opressor, né? Completamente opressor. Pivete não tem nada, tem um cachorro, uma vara, um mulambo de camisa. Mas olha a pose desse pivete. Olha como ele não passa uma sensação de fragilidade, de desamparo. Como ele encara o que está à frente dele, numa postura que transmite força, coragem, determinação. Acho incrível essa fotografia. Olha essa. Essa fotografia é uma das mais famosas do mundo. É um monge tibetano tacando fogo em si mesmo para protestar contra a política do país a respeito do budismo. Olha isso. Olha a pose dele na flor de lótus enquanto o corpo pega fogo. Então a fotografia é uma arte. Por mais que hoje ela tenha se banalizado no Instagram, por mais que hoje, né, milhões de fotografias sejam tiradas e postadas todos os dias, é uma arte. Histórias em quadrinhos. Os quadrinhos são arte. A charge, o cartoon, a tirinha, a HQ. Tem alguém aqui que é fã de HQs? O
pessoal que é fã de HQ, por exemplo, as HQs da Marvel, da DC, sabem que os ilustradores, né, são famosos, são admirados, são respeitados, cada um tem um traço específico, que há alguns ilustradores que entraram para a história, né, das HQs. E aí o Calvin, jogos de computador e vídeo, professor, jogo de computador já é considerado arte? É. Amigo, os jogos de computador hoje tem roteiro, tem trilha sonora própria. Há roteiros, uma equipe de roteirista que escreve roteiros específicos para os jogos de computador. Há uma equipe que faz a trilha sonora específica para um jogo de computador. Eu não sei se vocês sabem, mas o produto cultural mais caro para ser criado até hoje foi um jogo de computador. Nenhum livro, nenhum show, nenhum filme gastou mais do que esse jogo de videogame gastou para ser criado. 500 milhões de dólares. Os caras gastaram, os caras investiram para fazer esse jogo $500 milhão. Ou seja, mais de 500 milhões multiplica aí por 4. Multiplicaram? 2 bilhões, né? De reais. É mais de 2 bilhões. Vamos ser precisos, porque se for fazer o cálculo aí da cotação do dólar de hoje, dá quebrado. Mais de 2 bilhões de reais para criar um jogo de videogame. Foi o que gastaram. Detalhe, eles recuperaram o dinheiro todo na pré-venda. Abriu, liberou para pré-venda e um dia, o que vendeu no mundo, eles recuperaram o dinheiro investido. E a arte digital. A arte feita por computador. Todas essas manifestações artísticas são passíveis de serem cobradas no Enem. Vamos fazer rapidinho algumas questões e ver como os vestibulares cobram isso. Página 26, 27. Nessas questões, vocês vão ter alguns conteúdos específicos que a gente ainda não viu, certo? Então, por exemplo, a primeira questão fala de surrealismo, a questão 5 fala de expressionismo, a questão 4 fala de arte cinética. São conteúdos que eu espero que a gente tenha oportunidade de ver e de falar de vanguardas europeias. Todo ano o Enem cobra vanguardas europeias. Então é um conteúdo sagrado. E há uma teoria específica que a gente precisa dominar para resolver essas questões. Vamos lembrar aqui algumas coisas. Olha a questão 1. Todas as manhãs, quando acordo, experimento um prazer supremo, o de ser Salvador Dalí. Humilde, Salvador Dalí. Assim escreveu o pintor dos relógios moles e das girafas em chamas, em 1931. Esse artista excêntrico deu apoio ao general Franco durante a Guerra Civil Espanhola e por esse motivo foi afastado do movimento surrealista por seu líder. O que é que a gente lembra do surrealismo? Galera, falou de surrealismo, você vai lembrar de quê? Sonho, fantasia, devaneio. Você vai lembrar das teorias psicanalíticas do Freud, que influenciaram bastante a arte surrealista. O que é que o artista surrealista quer? Ele quer dar vazão ao que está no nosso subconsciente. Ele quer criar uma obra sem a interferência da razão. É a técnica do automatismo psíquico. Se eu vou criar sem a interferência da razão, eu vou criar no meu quadro, no meu poema, no meu filme, uma aura de sonho, de fantasia, de devaneio. Tem um termozinho técnico para falar de sonho na arte. Quem lembra? Está na questão. Vocês iam precisar lembrar disso para resolver. Olha aí. Dessa forma, Dalí criou seu estilo próprio, baseado na interpretação dos sonhos e nos estudos de Sigmund Freud, denominado método de interpretação paranoico. Esse método era constituído por textos visuais que demonstravam imagens do fantástico, impregnado de civismo pelo governo espanhol, em que a busca pela emoção e pela dramaticidade desenvolveram um estilo incomparável, do onírico,
que misturava sonho com realidade, interagia, refletindo a unidade entre o consciente e o inconsciente com o universo único e pessoal? Ok, é o onírico, essa é a palavra-chave. O que é o onírico? É o relativo a sonho. Os primeiros a mergulhar no ambiente de sonho foram os românticos. Depois os simbolistas deram um mergulho mais fundo. Depois os surrealistas deram um mergulho mais fundo ainda. Então o onirismo tem a ver com o surrealismo, porque é o relativo a sonho. Então, item B de Bakhourin. Próxima. Após estudar na Europa, Anita Malfatti. Pessoal, Anita Malfatti é uma artista o quê? Modernista. Participou da Semana de Arte Moderna no Brasil, lembra? Retornou ao Brasil com a mostra que abalou a cultura nacional do século XX. Elogiada por seus mestres na Europa, Anita se considerava pronta para mostrar seu trabalho no Brasil. Ela foi bem recebida? Não. Foi vaiada, foi ofendida. Vários artigos saíram na crítica, detonando a Anita. Qual o mais famoso? Escrito por quem? Monteiro Lobato. Um artigo chamado Paranoia ou Mistificação. Detonou a Anita, que trouxe quadros expressionistas, quando no Brasil pouquíssimo se conhecia as vanguardas europeias. A Anita foi uma das primeiras a trazer as vanguardas europeias para o Brasil, com a intenção de criar uma arte que valorizasse a cultura brasileira. Anita Malfatti e outros artistas modernistas buscaram libertar a arte brasileira das normas acadêmicas europeias, valorizando as cores, a originalidade e os temas nacionais. Está certo? O senhor tem cara de certo. Bota um pontinho do lado, vamos ver os outros. Defenderam a liberdade limitada. Modernista quer limite de alguma coisa? Modernista não tem limite. Representaram a ideia de que a arte deveria copiar fielmente a natureza. Mantiveram de forma fiel a realidade nas figuras retratadas. Expressionismo, cubismo. Veja que manter de forma fiel a realidade nas figuras é a mesma coisa que representar a ideia de que a arte deveria copiar fielmente a natureza, não é não? Ele está dizendo a mesma coisa, só que com outras palavras. Então, se o C está falso, o D está falso. Buscaram a liberdade na composição das suas figuras, respeitando limites de temas abordados. Não tem limite. Então, item A, é isso que marca o modernismo. Influência das vanguardas europeias? Sim. Mas numa arte brasileira, nacionalista, que refletisse a nossa cultura e a nossa identidade cultural. Então, item A de adultério. Alceu Valença. Da manga rosa quero o gosto e o sumo. Melão maduro, saputi, joá. Jaboticaba, seu olhar noturno, beijo travoso de um bucajá. Pele macia é carne de caju. Saliva doce, doce mel, mel de urucu. Linda morena, fruta de vez temporana, caldo de cana caiana, vem me desfrutar. Linda morena, fruta de vez temporana, caldo de cana caiana, vem me desfrutar. Morena tropicana, eu quero o teu sabor. É até difícil você ler sem cantar, né? O ritmo é tão impregnado a letra que é difícil você ler sem cantar. Observando a temática, o estilo e a estrutura da música acima como um todo, seu aspecto literário predominante pode ser associado ao simbolismo, pelas inúmeras referências sensoriais, destacando-se o sentido gustativo, ao romantismo pela temática do desejo amoroso, exaltando a mulher através de elementos da natureza, ao trovadorismo pela vassalagem amorosa apresentada, ao naturalismo por destacar a sensualidade e a mulher como objeto de desejo, ao arcadismo pelas alusões a elementos da natureza. Questãozinha muito polêmica, viu? Porque o simbolismo tem muita referência aos sentidos. As sinestesias são características simbolistas, de fato. O romantismo predominantemente trouxe a mulher de maneira idealizada e inalcançável. Mas o Castro Alves, por exemplo, trouxe uma mulher mais materializada, mais sensual e o desejo se manifestando fisicamente. E o naturalismo, de fato, trouxe a questão da sensualidade e a mulher como objeto de desejo. Um desejo mais puramente sexual, né?
Naturalismo não entra muito amor na equação, não. Naturalismo, o desejo impera, porque o homem é visto como um animal, guiado mais pelos instintos do que pela razão, no naturalismo, né? Lembra que o naturalismo costumeiramente animaliza os personagens. É o processo de zoomorfização. A mulher é como uma fêmea no cio. O homem não tem mãos e pés, tem cascos, não tem nariz, tem venta. É dessa forma que o autor naturalista trata os humanos, né, por exemplo, lá em Um Cortiço. Então, assim, há alguns itens bons. Eu acho que a questão podia ter sido mais precisa em alguns aspectos, mas está com cara de que ele quer que a gente marque o item D, né? Já que o texto enfatiza muito a questão do desejo. Morena, vem me desfrutar, eu quero o teu sabor. Então está com o cara que é o item D. Tem um gabarito lá atrás? Confiram. Só para a gente confirmar. Questão 3. Qual? B de Bacurim. Então ele levou para o lado do romantismo. Por isso ele poderia ter sido mais específico, porque no romantismo só quem coloca a questão do desejo sexual se manifestando é o Castro Alves. Lembra que no Gonçalves Dias o amor é impossível. Eu amo, ela me ama, mas a sociedade impede que a gente fique junto. Na segunda geração ultrarromântica, o amor é impossível. Eu amo, ela me ama, mas a gente não deve ficar junto para esse amor permanecer puro e, portanto, eterno. Na terceira geração é que é o amor erótico. Eu amo, ela me ama, a gente vai se agarrar para comemorar, né? Então ele deveria ter sido um pouquinho mais específico, mas não quer dizer que a questão esteja errada, certo? Só podia ser um pouquinho mais bem redigida. Tem B de Bacurim. Então façam o restante, tem um gabarito atrás. Qualquer coisa a gente tira dúvida depois, para não pegar muito tempo aqui do meu mestre querido. Agora vocês vão ter uma aula, viu? Presença. Aproveitem. Tchau, tchau. Obrigado. Até a próxima.